Bem, como vocês podem ver, eu já consegui me recuperar do último vídeo. Não foi muito difícil, né? A galera comentou bastante do comando, né, de Restore. Eu fiquei com um pouco de pé atrás de utilizar aquele comando, pessoal, pelo fato que eu não tinha as conquistas, né? Mas eu utilizei o comando e realmente funcionou, né? A única coisa que aconteceu foi que eu perdi a minha maestria, né? E também perdi alguns aliens que eu havia desbloqueado, né? Como, por exemplo, os aliens de Andrômeda, né? Mas bem, esquecendo tudo isso, vamos focar no principal, que é o Omnitrix definitivo, né? Pra gente poder pegar ele, a gente vai ter que fazer a raid do Dagon, né? Assim como foi no jogo clássico, né? A raid fica aqui bem próximo da loja do Sr. Bauman, né? Só você seguir aqui a estrada e temos aqui já o portal do Dagon, né? E bem, aqui podemos fazer Dagon Raid, né? A gente precisa do Ultimatrix e 350 de Master, né? Que é basicamente a Master completa, né? Bem, chegamos aqui, pra quem viu o primeiro vídeo lá no jogo clássico, olha só onde estamos, né? Bem, pessoal, agora que o problema começa. Para quem jogou o jogo antigo, ou pelo menos viu o vídeo aqui no canal, sabe que a raid do Dagon num game antigo era bem complexa de se concluir. Ainda mais que tem os seus bugs e, adivinha só, o bug do jogo clássico veio para o jogo novo. Então temos o mesmo problema da raid bugar. A única diferença dessa nova raid para a antiga é que a raid nova é grátis, então você pode fazer quantas vezes você quiser, né? O que é muito justo, porque imagina você pagar para sofrer, né? Então, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês a run que eu consegui pegar. Sim, eu disse que a run que eu consegui pegar porque eu tive que fazer mais de uma tentativa. Na verdade, eu nem sei quantas tentativas eu fiz, cara. Eu fiquei horas tentando, cara. Agora são literalmente 3 da tarde e eu estou desde as 7 da manhã tentando pegar. Então, vamos lá. De início, a raid vai pedir pra gente seguir o caminho, né? Aí você pode utilizar o alien que você preferir. Eu utilizo o arraia-jato porque ele é mais rápido. E você vai seguir no caminho até que você vai chegar nele, o Dagon. Nessa parte do Dagon vai ter um parceiro para te ajudar, que no caso é o Sir George. Ele é basicamente imortal, ele é o que vai atrair os inimigos, né? Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que virar o Gigante Supremo. Sim, tivemos o retorno do Gigante Supremo, mesmo esquema do jogo antigo, né? Você vai virar o Gigante Supremo e você vai ficar lançando o laser em todos os esotéricos, tá? Aqui nesse momento você vai ter que virar basicamente o Satanás e sair atacando que nem louco. Você não pode deixar os esotéricos respirar. Nasceu, ele já tem que morrer. Senão, vai dar erro. Você tem que matar os esotéricos bem rapidamente, evitar que eles ataquem o George, porque tem uma chance dele acabar morrendo, mesmo ele sendo imortal. Ele já morreu várias vezes quando eu tava tentando, e isso vai fazer a raid falhar. Você vai ter que matar os esotéricos bem rápido, seguindo assim quando eles forem spawnando, até que vai chegar um momento que vai aparecer uma nova mensagem. Vá para o oceano e derrote o Dagon. Só que é aí que vem um pulo do gato. Você não vai neste oceano, você não pise nessa água. Então você vai ficar na praia esperando o Dagon vir na sua direção, tá? Você não pise na água. Se você pisar na água, você vai falhar e vai perder. Bem, como vocês podem ver, o Dagon ele veio pra cima de mim e aí que agora vem o momento que você tem que incorporar o Flash. Você vai spamar todos os ataques do gigante, então você vai spamar a habilidade do Q, do E e do T. Então você vai apertar essa sequência Q, E, T e também aperte F para lançar o M1. Finalmente eu matei o Dagon e apareceu o seguinte diálogo: vá para o Azimuth, e aí você chega no Azimuth e pisa nessa área vermelha. Lembrando, você tem que estar destransformado e sem o Pods Outwear. Se você tiver com Pods Outwear e obviamente estiver numa forma alienígena, não vai funcionar. Você tem que estar na forma humana sem o Pods Outwear estar ativo, beleza? E bem, quando você chegar aí no Azimuth, vai começar uma cutscene e agora vai aparecer uma seguinte mensagem: que você foi expulso do jogo porque você está supostamente usando exploits, né? Isso daí é meio que o anti-cheat do game, porque tava tendo muito hacker que tava basicamente invadindo os arquivos do game e pegando já o Omnitrix antes mesmo dele lançar, né, quando ele estava apenas em teste. Então nessa atualização veio esse anti-cheat, o que é meio chato porque acabou estragando a experiência. A gente não pôde ver a cutscene, né, completamente. Eu queria ter
registrado a cutscene e tal. Eu acho bem bacana isso. Mas agora vem uma parte muito importante. Não clique para sair do jogo, mesmo que você tenha sido expulso. Fique no jogo até que a cutscene se encerre completamente. Porque no final da cutscene você vai receber a conquista do Omnitrix definitivo. E com essa conquista que vai registrar que você pegou o relógio. Mas bem, como vocês podem ver aqui, olha o que a gente tem. Omnitrix definitivo. É o cara, eu não acredito que eu peguei, cara. Pra quem não sabe, Ben 10 Omniverse é minha série preferida de Ben 10. Bem, vamos dar uma olhada aqui nele, né? Obviamente a gente não tá com a nossa maestria no máximo, então a gente não vai ter todos os aliens liberados. E também tem alguns aliens que a gente vai ter que desbloquear através de missões, né? E também através de scan. Então isso aqui a gente vai ter que ver depois, né? Vamos olhar basicamente o básico dele aqui de início, né? A gente ativar ele. Olha só que legal, mudaram as animações do jogo, tá bem clean. Temos aqui a HUD do nosso Omnitrix, né? Tá ali com a cor branca, por causa que meu Omnitrix é branco, né? Infelizmente aqui o holograma não ficou branco ainda, né? Espero que no futuro eles corrijam isso, né? Mas olha só que legal, podemos aqui girar. Bem bacana, cara. Insano, né? Obviamente eu tenho o controle mestre, tá? Ele passa pro Omnitrix definitivo, então se você pegou o controle mestre, você vai ter um definitivo que é maravilhoso, porque de início o Omnitrix definitivo ele vai ter alguns probleminhas. A bateria dele dura muito pouco, tá? A bateria dele dura muito pouco, mas ela recarrega super rápido. E de início, enquanto você não tiver a maestria completa, você vai virar aliens aleatórios, então você não vai sempre virar o alien que você deseja, né? Então se eu não tivesse o controle mestre e escolhesse virar o Fogo Fato, eu poderia virar, por exemplo, o Chama. Entendeu? Bem, aproveitando que eu virei aqui o Fogo Fato, né? Vou colocar uma curiosidade aqui no game. Vocês podem ver que eu estou aqui com o Fogo Fato. Ele tá na forma dele base, né? Que a gente já é acostumado, né? A gente viu em Alien Force e também Supremacia. Mas vocês vão ver que depois, quando a gente tiver a nossa maestria completa, o Fogo Fato vai evoluir. Sim, eles estão colocando sistemas de evoluções em aliens, né? Com base na Mastery. Então, por exemplo, o Fogo Fato, quando ele tiver aqui com uma maestria mais alta, ele vai desabrochar, né? A gente vai conferir depois no showcase, né? Eu só tô deixando aqui bem claro essa curiosidade, né? Bem, pessoal, agora eu vou farmar aqui a maestria completa para depois a gente ir atrás dos aliens que a gente pega por quest e também por scan, pra gente poder testar o Omnitrix definitivo por completo, beleza? Bem, pessoal, voltei aqui. Como vocês podem ver, já estou com a minha maestria no máximo. E bem, se a gente olhar aqui no nosso Omnitrix, a gente já desbloqueou mais aliens, né? A gente já pode ver aqui o Atômico, temos aqui o Diabrete, Massa Cinzenta. E bem, temos aqui também, olha só, Fogo Fato. Vocês podem ver que já mudou o ícone dele, né? Como eu havia comentado, ele evoluiu, já que a gente upou nossa maestria, né? Tanto que se eu virar aqui, o Fogo Fato, olha só, ele tá desabrochado, né? O nome dele até mudou. Se a gente for ver, até mudou o nome do Fogo Fato, né? Ele não tá só Swampfire, né? Ele tá aqui, ó, Blue Sun Swampfire, acho que era isso. Não consegui ler direito, mas mudou ali o nome dele, né? Mas bem, a gente não pegou todos os aliens ainda, né? Temos aliens que a gente tem que desbloquear aqui no mapa, né? 2 aliens eu já peguei. Um, no caso, foi o Cocorocoide, que no caso ele é um NPC que spawna. Vou deixar aí pra vocês, eu achei ele, então eu gravei. O segundo alien que a gente pega escaneando é o Bigotoide, né? No caso eu já tinha pegado, eu não tinha nem lembrado. Eu peguei com o Super Omnitrix também, mas obviamente você tem que escanear com o Omnitrix definitivo, né? Basicamente o Bigotoide, se não me engano, ele fica aqui no deserto, ó. Vamos aqui voltar pro deserto que eu vou mostrar ali pra vocês, né? Bem, aqui a gente tem o Albedo, né? Que ele fica aqui no deserto. Se eu não me engano, o Bigotoide ele fica aqui próximo, cara. Ó, acho que eu achei ele aqui. Realmente aqui, ó, fica o Bigotoide, é só você chegar próximo dele e escanear, né? Mas bem, pessoal, não acaba nesses 2 aliens, né? Tem mais um alien pra gente escanear, que é o Espantoide, cara. Agora é a gente achar ele, né? Se eu não me engano, ele ficava numa parte meio desértica também, né? Bem, pessoal, eu achei aqui o Espantoide, que era o último alien que faltava pra gente pegar. Usando de referência aqui a missão do Frank Strike, né? Só você seguindo nessa direção, você vai ver que vai ter essa correnteza aqui, é só você ir seguindo. E temos aqui o Espantoide. Ele fica aqui escondidinho, né? Bem, vamos escanear agora o Espantoide, né? Eu acho que é o nosso último alien. Ganhamos até uma conquista, a Lone Friend.
Ok, escaneamos o Espantoide, creio que a gente tem todos os aliens agora. Vamos checar aqui nossa playlist. Bem, pessoal, quase que ia passar batido, mas falta um alien pra gente obter ainda de Omniverse, cara, que é o Vampiro, cara. Eu tinha esquecido dele, mas pelo que eu vi, ele foi adicionado também, cara. O Vampiro, se eu não me engano, ele fica na Universidade da Gwen. Bem, eu achei aqui um NPC diferente, ele fica nessa entrada da universidade e ele é uma quest, né? Vamos aqui iniciar a task. Ok. Be afraid of the dark. Ok. Tá, tem uns Cavaleiros Eternos ali. Opa! É o Dr. Victor? Olha só que legal. Tá, deixa eu derrotar esses Cavaleiros Eternos. Eita, os Scare! E o Vampiro, né? Ok, que legal, cara. Não esperava. Eita, ele invoca bicho, hein? Calma aí, calma aí. Deixa eu atacar esses Cavaleiros Eternos aqui que eles estão me atrapalhando. Ok. Deixa eu tentar escanear o Vampiro. Será que dá pra me escanear os Scare? Vamos lá. Ok. Escaneia. Eita. Os Scare tem uns ataques fantasmáticos. Perigoso. Ok, acho que eu escaneei o Vampiro. Dá pra escanear os Scare? Não. E o Dr. Victor? Não. Então agora a gente elimina eles, né? Bem, pessoal, agora chegou o momento. Vamos testar o nosso novo Omnitrix. Bem, de início aqui vamos olhar as customizações do Omnitrix definitivo. Sim, ele já lançou com customização. Se a gente vir aqui, temos já algumas skins. Temos a padrão, temos uma skin de tester pela primeira vez, né? Infelizmente, obviamente não dá pra mim testar, mas temos aqui. Temos essa outra Game Pass, né? Que é a do Bad Ban. 150 Robux, né? Diminuíram os valores, ainda bem. Tem essa outra Game Pass. Tem essa outra Game Pass que é 150 também, né? É, o cara não muda muito o Omnitrix padrão, só muda mais a cor, né? Temos esse Omnitrix que pega por quest, mas não achei essa quest. Temos esse outro Omnitrix aqui que ele é por quest também, mas eu já tenho. Se você... Eu acho que todo mundo tem ele. Não sei se é alguma conquista, talvez, do Sacrifício Supremo, alguma coisa que a gente pegou, mas a gente já tem ele. Bem, eu vou colocar aqui essa skin para mim poder mostrar para vocês, né, que é a única que eu tenho, né, então vou mostrar aqui para vocês como é que fica. É como se fosse uma skin do Recalibrado, né, vocês podem ver que ele tem a pulseira do Recalibrado, também tem os dois pinos aqui, mas é o definitivo, né, e ficou bem bonito, eu gostei, talvez eu use. Mas bem, vamos para as funcionalidades agora dele, né. Basicamente, o Omnitrix definitivo, ele é como se fosse quase um protótipo, tipo, a bateria dele dura pouco, dura bem pouco, eu vi muita gente reclamando isso. Eu tenho controle mestre, então a minha bateria é infinita, mas para quem não tem, ela acaba rápido, mas ao mesmo tempo ela recupera bem rápido. Então é meio que balanceado, entre aspas, né? Aproveitando que eu comentei sobre o controle mestre, né? Ele permanece aqui no Omnitrix definitivo, caso você tenha pego em outro Omnitrix, você vai ter no definitivo, né? Mas um detalhe curioso, se você tentar usar o Voice Command, né? O comando de voz, vocês podem ver que eu não me transformo. Não sei se é um bug ou se é intencional, mas não temos aqui o comando de voz, né? Um detalhe também que acaba sendo um downgrade da versão anterior do game, né? O jogo clássico, é que ele não tem um modo aleatório, né? No jogo clássico, se eu não me engano, ele tinha um modo aleatório que você ia ficar basicamente alternando de forma infinitamente, né? Até acabar sua bateria, né? Não tem aqui, não sei se vai vir no futuro, mas bem, partindo aqui para os pontos positivos, já que a gente viu o negativo da bateria, né? Obviamente, o Omnitrix definitivo é o Omnitrix mais completo no quesito Alien. Basicamente, a gente tem uma gama gigante de aliens, basicamente todos do game, né? Juntando os de Omniverse. Bem, algo que não é confirmado, mas eu vi uma galera comentando é que supostamente os aliens aqui no definitivo são mais fortes, né? Já que a gente não tem a função de supremos, né? Eu não sei a veracidade dessa informação, né? Eu não cheguei a testar totalmente e realmente é forte, né? Os aliens aqui, por exemplo, Friagem. Aqui de Omniverse é mais forte que o Friagem do Super Omnitrix. Eu não cheguei a testar, mas foi o que comentaram, né? Eu não vou levar como verdade até o momento. Caso haja uma confirmação, eu coloco no comentário fixado, mas até o momento que eu tô gravando esse vídeo não tem essa confirmação, então eu vou levar só como uma suposta melhoria, né? Mas bem, sem enrolar, bora testar aqui o Omnitrix, né? Vamos aqui começar, obviamente, com os aliens de Omniverse e depois a gente vê alguns aliens que se alteram, que são, obviamente, aliens anteriores, né? Começando aqui, a gente já tem ele, Espantoide, cara.
Um alien aí bem icônico de Omniverse, né? Bem legal, que a gente desbloqueou escaneando o DNA dele, né? Vamos testar aqui o dano dele, obviamente, no Sr. Sorvete, né? Que é o nosso boneco de teste. Vamos aqui chamar ele. Vamos testar aqui a primeira habilidade dele, que é no Q. Ok, ele abriu a máscara dele, ó, bem legal. Não sei se deu algum efeito. Aparentemente não deu nenhum efeito. E bem, basicamente o Espantoide ele só tem essa habilidade pelo jeito, né? Não sei se ela não funciona especificamente aqui no Sr. Sorvete. Se talvez funcione em players. Mas bem, continuando, vamos testar aqui outro alien, que no caso vai ser o Bigotoide. Olha só, temos aqui ele, bem legalzinho ele. Cara, bem legal o modelo do Bigotoide, né? Vamos testar aqui suas skills. No que ele voa, bem legal, né? Ele faz aqui basicamente como se fosse um ventiladorzinho, né? Uma hélice aqui com o bigode dele, ele voa bem rápido, tá? Bem, vamos ver aqui essa segunda skill no E. Olha só, ele faz 2 punhos ali com o bigode. Provavelmente nosso M1 deve dar dano, né? O nosso M1 ele tem um efeito diferenciado. Dá mais dano e também dá um efeito de stun temporário. Não deu tanto dano ao ponto de dar um hit kill no Sr. Sorvete, mas dá um dano considerável, né? Se a gente apertar R, aparentemente ele não faz nada. T nada, né? Deixa eu ver se muda se a gente tiver com os punhos. Se a gente tiver com os punhos e apertar R, ele faz uma skill diferente. E com o T também, né? Acho que ele dá uns stomps no chão, né? Ok. É um alien interessante. Ele em si não é um alien muito forte. Creio que quando vier o Scourge, né, ele vai ser mais poderoso, né? Porque se não me engano, com o Scourge ele fazia, tipo, os braços aqui com chama, né? É bem interessante as fusões, né? Bem, continuando, temos agora o Astrodactyl, né? Que é basicamente o substituto do Arraia-Jato, né? Já que infelizmente a gente não tem ele aqui no definitivo. Vamos ver suas habilidades. No que ele dá um dash. No E, ó, no E ele já ativa os chicotes dele, né? O M1 obviamente muda. Diferente do Arraia-Jato, ele é um alien que vai dar dano, né? E cadê o Sr. Sorvete? O Sr. Sorvete simplesmente sumiu. Ué, tá, não sei o que aconteceu com o Sr. Sorvete, né? Mas beleza. Vamos pegar aqui uma outra task pra gente testar, né? Vamos pegar a task aqui dos Cavaleiros Eternos mesmo. O Sr. Sorvete só deu a fuga aqui, ele não quis mais apanhar pra gente testar os aliens, né? Vamos ver aqui o M1 nos Cavaleiros Eternos. Vamos ver, o M1 ele tem um efeito diferenciado. Ok, matei um Cavaleiro Eterno. O Sr. Sorvete voltou. Ok, é um dano razoável, né? Olha quem apareceu, se não é o maldito do Rex. Nossa, deletei o Rex. Aí sim, o dano é até que interessante, hein? Ok, deletei o Rex. Deixa eu sair daqui de perto que ele é maligno. Obviamente o Astrodactyl voa e ele voa bem rápido. Mas bem, ele deve ter outras habilidades pra gente poder ver ainda, né? Vamos ver aqui a habilidade dele no R. Ok, ele dá um stomp no chão, deixa o inimigo stunado. E no T ele não faz nada, né? Mas no Y ele dá um outro stomp também. Ok, basicamente essas são as habilidades dele, cara. É um alien bem poderoso pra um alien voador, né? Normalmente aqui no game os aliens voadores são basicamente puramente locomoção, né? Esse daqui ele já dá um daninho, tá? Bem, continuando aqui, temos ele, Scarábola. Mais um alien de Omniverse. Olha que bem legalzinho ele, o modelo dele ficou idêntico, né? Vamos conferir suas skills. No que? Ok, ele faz aqui a bolinha de gosma dele, né? Que ele anda. Velocidade, ok. Se a gente pular, ele lança ali a gosma, né? Que deve explodir, né? Acho que eu tenho que lançar ali diretamente no Sr. Sorvete. Vamos tentar lançar ali no Sr. Sorvete pra gente ver o dano. Ok. Pegou, deu um estouro ali. Deixa eu ver, acho que provavelmente deve dar pra aumentar ela. Deixa eu ver se eu apertar E. Ok, no E aumentou um pouco. Vamos lançar ali. Ok, uma explosão um pouco maior. Ali o anfíbio já deitou. Vamos ver se no R aumenta mais. Deixa eu ver, pô, E, depois R. E. Não, acho que realmente ele só fica desse tamanho no máximo, né? A gente pode arremessar aqui. Ok. Não é grande coisa, mas também o Scarábola ele não faz grandes coisas também, né? Bem, partindo aqui pro próximo área, a gente tem ele, né? O Vampiro, né? Classicaço aqui, que a gente pegou agora há pouco. Vamos dar uma olhada nas skills dele. Se a gente apertar aqui, ok, ele tem uma telecinese. A gente consegue pegar aqui os NPCs, ó. Será que a gente pode levar o Sr. Sorvete aí, né? Onde a gente quiser, cara. Dura bastante. Ok, dura bastante a skill. Vamos ver agora no E. No E ele dá um chute. Não é grandes coisas a segunda skill, né? Só um chute padrão. No R ele dá um uppercut, né? Esses ataques físicos aqui não são grande coisa, né? No T ele não faz nada. Y nada, né? Obviamente ele voa também, né? Bem, continuando, temos agora o próximo alien, que é o Graviattack. Vamos aqui dar uma olhada nele, né? Ele basicamente tá a mesma coisa do jogo clássico, né? Infelizmente não teve mudanças ainda. Ele é um alien que precisa de um remodel, né? Vamos ver aqui suas habilidades. No que? Ok, no que ele consegue levantar os inimigos, né? Isso aqui a gente já esperava, né? Se até o vampiro faz, ele também, obviamente, faria, né? No E.
ele dá um stompzão no chão, ok. No R ele não faz nada, T nada. Bem, obviamente ele é um alien que voa, né? Ele voa até que ok. Em si ele também não é um alien muito incrível, né? Um alien que precisa aí de um rework, né? Bem, continuando, temos aqui ele, Feedback, né? A gente já tinha ele no Super Matrix, mas temos ele aqui, obviamente, em Omniverse, né? Vamos aqui testar suas habilidades. No que ele tem aqui um raio, ok. A gente já esperava isso dele. No E ele tem um dash, no R ele tem um super pulo, bem alto mesmo, né? E dá ali um estouro. E deixa eu ver se ele faz alguma coisa. Aparentemente não, né? Bem, próximo alien que a gente tem aqui é o Atômico, né? Tem mistério, ele continua a mesma coisa do Super Matrix, né? Aqui a gente já tinha ele, no Q tem esse raio. No E ele tem explosão em área, o atômico de sempre, né? No R ele dá esse uppercut, 2 vezes espaço, ele voa até que numa velocidade ok, né? Bem, continuando, temos aqui ele, Shock Squat, né? Agora na sua versão aqui de Omniverse, um alien que precisa de um rework agora, muito estranho o modelo dele, né? Um dos piores modelos que a gente tem de Omniverse, né? Omniverse, pelo menos os modelos aqui são interessantes, esse é um dos aliens que nenhum modelo salva, né? A habilidade dele no que? Mesma coisa ali de sempre, né? Que a gente tem o Shock Squat de supremacia, as skills vão ser a mesma, né? Se a gente apertar aí, ele tem um raio ali que fica fixo. Se a gente apertar R, ele tem o uppercut, T nada, Y nada, né? Ele é um alien bem esquecível, né? Bem, agora a gente tem um alien icônico, temos ele, o Blocks, né? O Blocks é um alien bem icônico, bem legal o modelo dele aqui, bem bacaninha, vamos ver suas habilidades. No que? Ok, ele vira uma barreira. Ok, ele tanca muito dano. Basicamente tem um monte de Cavaleiro Eterno me batendo, que tá até lagando. Mas olha a vidinha que eu tô perdendo, cara. Realmente ele defende, tá? O Blocks ele ficou bem legal. Acho que ele recebeu um rework comparado ao jogo antigo, né? Vamos ver agora a sua segunda habilidade. No E, ok, ele tem os canhões, né? Infelizmente tá indo bem lagado, porque tem 50 milhões de Cavaleiros Eternos aqui na frente, né? Nem sei como é que isso vai acontecer, mas ele lança vários canhões. Lembra muito a skill do Animossauro Supremo. Eu acho que o Blocks ele tem potencial de ser um alien muito bom, tá? Ok, essa skill é bem poderosa, tá? Deu bastante dano ali, conseguimos eliminar os Cavaleiros Eternos, né? Vamos ver agora essa terceira skill no R. Ok, ele vira uma bola, né? Provavelmente ele deve ficar resistente também. Ok, basicamente essas aqui são as habilidades do Blocks, né? O M1 dele não tem nada de diferente, né? Bem, continuando, temos outro alien aqui, que no caso é o Pisc Dust, né? Bem bonitinho o modelo, né? Obviamente, se a gente apertar 2 vezes o espaço, voa. E voa bem rápido, tá? Aqui as skills, vamos ver aqui, ó. No E, olha só, tem um pózão aqui. Ó, que... Caraca, matou. Nossa, parece ser poderoso, tá? Bem, indo agora pro próximo alien, temos ele, Crash Hopper, né? Um clássico também aí de Omniverse, né? Obviamente, ele pula super alto, né? Bem interessante, vamos ver suas habilidades, né? No que? Ele dá um dashzão. Acho que isso aqui é pra combar com o pulo dele, ó. Você pula e usa o dash, ó. Realmente, ó, bem legal pra locomoção, tá? Você pula e usa o dash. Nossa, é bem legal. Dá pra usar mais de um até no ar às vezes. Vamos ver sua segunda habilidade no E. Ok, ele dá um pulo bem alto e pelo jeito faz uma explosão ali, deve dar dano. Bem, temos aqui mais um alien pra gente testar. Eu esqueci o nome dele, cara. Ele aparece no episódio que o Dr. Animal vem do futuro, cara. Até ele que fala o nome pro Ben, né? Vamos ver aqui essas habilidades. No que, aparentemente ele não faz nada, ok. No E, ele tem obviamente o gás, né? Porque ele é um alien que solta vários tipos de gases, né? Vamos ver aqui. Ok, dá um leve stun ali. No R ele não faz nada, T nada. É, eu acho que ele só tem esse gás, infelizmente. Era pra ele ter vários tipos de gases, né? Pô, meio paia ele, né? Deu pra ver que muitos dos aliens aqui foram bem rushados, cara. É bem triste. Eu espero que no futuro venha uma update, assim, uma parte 2 que dê basicamente rework nos aliens todos, né? Bem, continuando, temos agora o pior, né? Obviamente ele não poderia faltar. Legal, o modelo dele é bem feio, né? Mas ele em si é feio, o modelo tá parecido, né? Mas vamos ver aqui essas skills, né? Se ele tem alguma. É, basicamente ele não tem nenhuma skill, né? Ele é o pior alien, né? Mas, cara, alien imortal, tá? Olha a vida dele. Até entrei dentro do chão de tanto que eu apanhei, cara. Apanhando do sorvete de Cavaleiro Eterno ali. Ele nem toma dano, basicamente, né? Mas, bem, temos agora o que eu creio que seja o último alien novo de Omniverse, né? De Omniverse em si, a gente tem muitos aliens ainda, né? Mas de Omniverse eu creio que esse seja o último. Que é ele, o Alcatruta, né? Bem, o Alcatruta, ele é um alien bem inútil, né? Ele só tem uma habilidade no que é esse dashzão, né? Mas bem, pessoal, agora vamos conferir as mudanças que a gente teve em aliens em geral, que a gente já tinha antes, mas que receberam meio que uma nova versão de Omniverse, né? Temos aqui o Glutão, né? A gente tem as duas versões dele aqui, né? Que é o Puro e o Turvo, né? A gente pode ver aqui essa versão. Essa aqui é qual? Essa aqui é o Puro?
Acho que esse aqui é o puro e o outro que é o turvo, né? Que é mais amarelado. Sempre confundo. Mas bem, pessoal, vamos conferir agora a nova versão de Omniverse Aliens que a gente já tinha antes, né? Como, por exemplo, o acelerado, cara. Sim, ele tem a sua versão de Omniverse, ó. Bem legal o modelo, cara, bem bacana. Ele é basicamente o mesmo Alien, né? De mudança que a gente vai ter aqui é modelo e supostamente de status, se realmente aquela teoria for confirmada, né? Então ele corre rapidão no Ctrl, no Q ele dá uma barragem de soco, no E ele dá uma corridona, né, que acerta os inimigos que estiverem próximo, no R ele não faz nada, T nada, Y nada, tá? Ele é um XLR8 piorado. Bem, indo para o próximo alien, a gente tem aqui o Blitzwolfer, né? Ele, bem legal o modelo dele de Omniverse, né? Eu gosto pra caramba desse visual, né? Vamos aqui conferir suas skills, né? No Q ele dá um uppercut, no E ele tem o seu rugido sônico, né? O Blitzwolfer em si ele já era um alien bem interessante, né? Se ele receber realmente buff em Omniverse, ele pode se tornar um alien bem poderoso, né? Partindo aqui pro próximo, a gente tem o Friagem, né? Que muitos odeiam, mas eu gosto pra caramba desse visual dele de Omniverse. Em geral, não muda nada do Friagem até o momento, né? Ele voa aqui, obviamente, no espaço. No Q, ele fica intangível. Aqui, bacana. No E, ele tem, obviamente, o ataque de gelo. No R, ele tem um sopro gelado. Bem, no T, ele faz esse outro ataque aqui de gelo, né? Um cristal bem grandão. E no Y, ele fecha basicamente o manto dele, né? E com isso ele para de voar, né? E novamente já veio o Rex aqui encher o nosso saco, né? Eu falo que esse bicho é chato, cara. Ele fica aparecendo várias vezes, cara. Bem, partindo pro próximo, a gente tem ele, Diamante, né? Agora na sua versão de Omniverse, bem legal também. As skills não mudam nada, basicamente. No Q, ele tem os dardos. Aqui ele lança bastante dardo. No E, ele tem a parede. No R, é o ataque em linha reta. No T, ele se explode aqui com vários espinhos. E no Y, ele faz isso daqui que eu nunca entendo o que é. Mas bem, aproveitando a deixa, vamos para o próximo alien, que é o XLR8, cara. Que eu gosto pra caramba do estilo dele de Omniverse, tá? Eu acho melhor que até o do clássico, cara. Vamos aqui correndo, né? No Ctrl, XLR8, né? A gente confere o acelerado, mas o XLR8 é bem mais rápido, né? Ele é bem melhor. Bem, temos aqui agora a outra versão do Glutão, né? Esse aqui eu acho que é o Turvo, né? Ele é nesse estilo aqui mais amarelado, assim, uma cor mais opaca, né? Bem, continuando, agora a gente tem o Estrela Polar. Agora no seu estilo de Omniverse, né? Muda aqui basicamente só a parte do rosto dele, né? Bem, agora temos aqui um clássico, Chama, né? Não tem jeito. Ok, seu estilo de Omniverse, ele tem aqui as pedras mais escuras, né? Ficou bem bonito o Chama. Vamos ver aqui as suas skills, né? No que ele tem o lança-chamas dele, né? Supostamente é pra ser mais forte, aqui a gente tá em Omniverse, né? Vamos ver aqui se tem alguma diferença notável. No R, ele tem a sua explosão. No E, ele tem a bola de fogo. No T, ele faz o tornado. Vamos testando aqui tudo no seu sorvete, né? Vamos ver se ele toma bastante dano. No Q, ele tem o lança-chamas, né? Que a gente já viu. E aparentemente é isso, né? Se a gente apertar 2 vezes o espaço, ele também voa, né? É o mesmo Chama, né? As skills não mudaram. Bem, agora partindo para um alien que teve uma mudança com o Omniverse, é o Fogo Fato, né? Como você preferir, né? Bem, o Fogo Fato na sua forma desabrochada, ele ganha uma nova skill. Se a gente apertar Y, ele faz chicotes com a mão. Então a gente tem um M1 agora buffado, né? O Sistema Selvagem já tinha esse M1 dele com fogo, né? A gente viu nos últimos updates. Agora ele tem também esse outro efeito, cara. Então o Fogo Fato ele foi bem buffado e Omniverse, né? E matamos o seu sorvete. Mas bem, pessoal, agora vamos conferir o resto dos visual dos aliens. Eu não vou testar dano e nada, porque as skills não vai mudar. E não tenho supostamente a confirmação que o dano aumenta, então não vou gastar o tempo de vocês aqui. Vamos só ver o visual, né? Bala de canhão, seu estilo de Omniverse, bem legal, gosto pra caramba também. Gigante no seu estilo de Omniverse. Temos aqui o Frank Strike no seu modelo de Omniverse. Também um visual que me agrada bastante. Temos aqui também o Gold Cromático no seu estilo de Omniverse. Temos aqui o Ben Múmia no seu modelo de Omniverse. Massa Cinzenta no seu estilo de Omniverse. Anfíbio, gostei pra caramba, o modelo dele ficou muito bom. Ameaça Aquática, muito da hora. Seria bem legal se desse pra fechar a máscara. Enormossauro, no seu estilo de Omniverse. Gosma, Besouro, Cipó Selvagem, também ficou muito bom. Macaca-aranha, igualzinho. Diabrete, achei ele meio gigante, mas ok. Cuspidor, ninguém lembra dele, né? Aquático, um dos piores. Iguana Ártica,
já tá na hora de receber o rework. Fantasmático, ficou massa pra caramba, eu gosto bastante desse visual dele com as correntes. Nosso Eco, o famoso mini JBL. Mega Olhos, muito bom, foi bem surpreendente ele. Arthropod, um dos que protagonizou uma das melhores cenas de Omniverse, né, basicamente ele humilhando a galera do Billy Billions. Chocante, ficou muito legal, foi bem chocante ver esse visual dele. Besta, basicamente só ganhou uma coleira. Ultra T, Contratempo, ainda tá com o modelo antigo, o de Supremacia tá mais bonito. Dito, por favor, deem rework do Dito, ele merece. Insectoide, horrível. 4 braços, não podia faltar. Bigodon. Mas basicamente é isso, pessoal. Não sei se eu consegui todos os aliens. Se tiver faltado algum alien, eu trago em um próximo vídeo. Bem, pessoal, antes da gente encerrar o vídeo, vamos conferir mais uma coisa que é simplesmente a Ascalon. Sim, como a gente teve a raid do Diagon, a Ascalon obviamente foi adicionada, né? Só que diferente do George, que basicamente só apanha segurando a Ascalon, eu consegui testar a Ascalon realmente e deu pra ver que ela é uma espada muito OP. Basicamente a Ascalon dá hit kill em qualquer coisa que você bater. Já você não vai tomar portando uma Ascalon, porque a Ascalon simplesmente dá uma resistência infinita, assim como o George tem, né? Mas basicamente é isso, pessoal. Não sei se eu consegui todos os aliens. Se tiver faltado algum alien, eu trago em um próximo vídeo. Cara, essa update ela tinha um grande potencial de ser uma das preferidas, mas infelizmente não vai ter como defender. Essa update foi bem rushada. Não sei se foi por pressão de player ou por pressão que os hackers estavam vazando tudo, né? Tanto que essa atualização foi adiada por causa disso. Teve esse anti-cheat que eles colocaram que é péssimo, estragou a experiência da raid, porque você é quicado da raid e basicamente você não vê a cutscene. E eu chequei, olha só, eu não tenho a conquista do Omnitrix definitivo, mesmo eu tendo pego, cara. Então no futuro, caso eu tenha algum problema de perder talvez a minha data e queira restaurar utilizando o comando de save data, eu simplesmente não vou ter o meu definitivo, né? Parabéns aos envolvidos nesta update. Bem, compartilharei minha energia com vocês nessa Genkidama para quem quiser pegar esse relógio, porque, meu amigo, você provavelmente vai se estressar. Bem, tente seguir os passos que eu expliquei no vídeo para você conseguir obter sem se estressar tanto. Eu me estressei bastante, eu fiquei horas tentando pegar. Espero que você consiga pegar mais rápido do que eu, né? Mas então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Peço que deixem um like no vídeo. Normalmente eu não peço isso, mas por favor, deixem um like no vídeo, porque foi estressante pegar esse Omnitrix, então se pelo menos esse vídeo tiver bastante like, eu já fico feliz. Bem, eu espero que vocês consigam pegar aí o Omnitrix usando aí o meu exemplo. Comenta aí se você conseguiu pegar o Omnitrix definitivo, o que você tá achando dele e qual o seu alien preferido, beleza? Mas então é isso, pessoal, vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo.